o prazer de receber o Dr. Ulisses Calandrin, cardiologista. Ontem foi dia do cardiologista, esse profissional que se dedica aí a cuidar do coração e salvar vidas, né? Vamos falar de prevenção, mitos, cuidados com o Dr. Ulisses aqui nos nossos estúdios. Doutor, obrigado pela presença. Mais uma vez, é sempre legal tê-lo para falar a respeito de coração, né? E de vida, porque a gente gosta quando as pessoas elas entram com algum probleminha e saem com o seu coração feliz, que é o que a gente precisa ter, vida. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ferian. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. Para mim, mais uma vez, estar aqui é um prazer. Obrigado pelo convite. E, assim, sempre muito gratificante, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a saúde do coração, esse que é o principal órgão aí, né, do corpo humano. Doutor, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui à edição do Jornal da Manhã de Três Lagoas. Para a gente já começar o nosso bate-papo, queria saber falando do dia, né, da comemoração do dia do cardiologista, o que isso representa para vocês enquanto classe, né, poder comemorar um dia dedicado à profissão de vocês? Realmente isso a gente comemora, né, com bastante alegria, com bastante satisfação, né? Realmente, talvez uma honraria, né, ter um dia do cardiologista, nos traga bastante, assim, reconhecimento, né, de toda a seriedade do nosso trabalho, da qualidade do nosso trabalho e, sem dúvida alguma, né, da satisfação, né, que a gente tem hoje, que eu tenho hoje, de ser cardiologista. Doutor, o que te fez escolher a cardiologia como especialidade lá atrás? Feria a minha história em relação a escolher a profissão médica, né, a princípio, foi no momento do falecimento do meu pai. Eu ia fazer meus 5 anos de idade, morava em uma cidade pequena do interior de São Paulo, que não tinha nenhuma estrutura à época, de saúde, e que eu, minha mãe e meu irmão, a gente viu, né, o meu pai morrer assim nos nossos pés, nas nossas mãos ali, por falta, teoricamente, de atendimento, né, médico. E ele era um paciente que já tinha uma história, né, de cardiopatia e que com 52 anos faleceu, então, na nossa frente. E isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Que me deixou, assim, completamente mudado e voltado, né? Desde pequeno mesmo, com esse pensamento. Logo comecei a falar já para minha mãe, para os meus irmãos, que era a minha vontade, né? E isso, com certeza, em relação a essa história toda de cardiopatia do meu pai, com certeza me guiou aí, né? Me colocou aí no rumo da cardiologia, e foi o caminho que eu escolhi traçar, né? E tô aí até hoje já. Doutor, dentro de todo esse contexto da sua realidade, da sua vida, da sua escolha pela cardiologia, quais são os principais desafios enfrentados pelo profissional na profissão, e o que mudou nos últimos anos em relação aos tratamentos, aos acompanhamentos, a questão das cirurgias? Sim, eu costumo dizer que talvez a cardiologia seja uma das especialidades que mais muda e mais se atualiza, né, ao longo de toda a história. Se a gente pegar, estava até vendo ontem, né, dando uma olhada lá na parte de atualização, a gente já tem diretrizes e guidelines saindo, não só os brasileiros, mas também europeus, americanos, e tendo então esse como um primeiro desafio, a atualização. E isso hoje eu priorizo muito, né? Mesmo por estar dentro de um consultório, mesmo por estar dentro de hospital, mesmo por estar dentro do corpo docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui como professor, né, da disciplina de cardiologia, priorizo muito essa atualização. Então, esse, sem dúvida, é um grande desafio, né? E se a gente for parar para pensar em toda a evolução aí da cardiologia, o porquê disso, por que muda tanto, porque se investe muito,
Se investe muito em tecnologias, se investe muito porque é uma área em que as doenças realmente matam, né? Matam, elas levam a morbidades como consequências, né, de doenças. E hoje a gente consegue nitidamente ver, né, trabalhos mostrando que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? Elas são muito superiores, por exemplo, às mortes por câncer, né? Então, aproximadamente aí quase 2/3, né, das mortes hoje a gente tem comparado com essas duas patologias, né? Câncer e doenças de coração. E a gente vê que ainda é superior às mortes por doenças cardiovasculares em relação às mortes por câncer. E por que as pessoas, assim, por que não é tão falado? Porque a gente ouve muito falar a respeito das mortes por câncer, né? Depois, pós-pandemia, as gripes, né? As síndromes respiratórias estão com bastante força e notoriedade. Por que a cardiologia, as doenças do coração, eu vou dizer assim, levianamente, que são negligenciadas até certo ponto? Por que a gente não tem uma cultura de cuidar mais do coração, doutor? Talvez eu ache que seja mais uma questão, talvez, de comoção, né? De falta de falta de conhecimento, de cultural, né? Ou de se falar, olha, eu estou com uma hipertensão, eu estou com colesterol alterado, eu estou com diabetes. E isso, muitas vezes, não é levado a sério, né? Pelo paciente, muitas vezes não é levado a sério pelos familiares, né? E faz com que coloque-se num cenário totalmente, eu diria, menosprezado até, né? Um cenário em que se diminua, talvez, a importância dessas doenças, porque são doenças que vão aparecendo ao longo do tempo. Algumas vão décadas, né? Para começar a se manifestar. E quando a gente tem a manifestação da doença, por exemplo, quantos pacientes hoje acabam descobrindo que tem um colesterol alto, tem um diabetes, porque nunca se cuidaram, nunca se preveniram ao longo da vida e tem a surpresa, por exemplo, de descobrir isso no momento de um infarto, no momento de um AVC. Então, eu acho que esse também é um grande desafio que a classe de cardiologistas hoje tem, que é orientar os pacientes, colocar realmente as cartas na mesa, né? E falar que é extremamente importante o problema de saúde pública, tá? Por exemplo, a primeira frase que a gente tem nesse guideline que saiu ontem, tá? De 2025, guideline americano 2025 de hipertensão, a primeira frase que tem é: a hipertensão arterial é o maior fator de risco para doenças cardiovasculares. E muitas vezes isso é negligenciado. O paciente não faz uso correto da medicação. Tá? É só uma hipertensão arterial? Não, não é só uma hipertensão arterial, não. Tá? É uma doença crônica, degenerativa, que vai acarretar em doenças graves futuras. E que vai matar. E vai matar, com certeza vai matar. Doutor, infarto, quando as pessoas falam, morreu, um infarto fulminante. Teve um caso aqui em Três Lagoas, no Interlagos, de um rapaz de 37 anos, professor de educação física, que foi encontrado, né, depois de algum tempo, entraram na sua casa e ele estava lá morto. Infartou, estava sozinho e morreu. Casos como esse não são isolados, acontecem todos os dias em todo o mundo. E aí, eu não sei as condições clínicas desse homem, mas o que pode levar uma pessoa jovem, entre 30 e 40, 45 anos, a ter aí uma condição de vir a óbito? De repente, até teve um senhor, já de idade, conhecido aqui em Três Lagoas, mototaxista, que no meio do seu trajeto parou a motocicleta e caiu. Não é um único caso, já aconteceu com outras pessoas, num passado não tão distante em Três Lagoas. O que leva uma pessoa a infartar no meio da rua e morrer? Não dá nem tempo de chegar o socorro e essa pessoa vir a óbito. Se ela não está manifestando nenhum tipo de sintoma até então, pode acontecer? E isso acontece com facilidade? Pode. Primeiro, vamos dividir aqui, eu vou dividir essa resposta a essa sua pergunta em alguns pontos. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a idade desse paciente. Porque quando a gente fala, ele teve, por exemplo, uma morte súbita, que ele não está sentindo nada e de repente tem uma parada cardiorrespiratória. A gente costuma dizer que
em situações normais, tá? Não estamos falando ainda hoje da era dos anabolizantes, Sim. né? Que virou realmente, está virando, se tornando aí uma pandemia, tá? Mas em situações normais, a gente tem, até os 35 anos de idade, algumas causas não ateroscleróticas, ou seja, não por infarto agudo, por ruptura de placa e obstrução de fluxo. Mas a gente tem algumas doenças, por exemplo, doenças genéticas, uma delas chamada cardiomiopatia hipertrófica. Não sei se você se lembra do caso do Serginho, do São Caetano, né? Que era um portador de cardiomiopatia hipertrófica à época e teve uma morte súbita em campo. Não sabia, né? Não sabia, né? Estranho, muito estranho a propósito, porque a avaliação de um atleta profissional. Mas, enfim, temos, por exemplo, anomalias de coronária, que são doenças já congênitas, né? Que surgem e que as coronárias têm uma distribuição diferente no músculo do coração. E isso pode favorecer muito, né, a morte súbita. Após os 35 anos de idade, a gente já tem um aumento grande, tá? Da chance de aterosclerose, que é a formação de placas de gordura. Por exemplo, a gente fala hoje no colesterol alto. Poxa, não adianta só olhar o número absoluto desse colesterol. A gente sabe que é o tempo de exposição a esse colesterol alto. Então, o paciente que começa a desenvolver uma dislipidemia lá no começo da vida, 10, 12, 13 anos de idade, e vem desenvolvendo isso ao longo do tempo, ele está exposto por mais tempo a esse fator, né? Que é a dislipidemia, esse acúmulo de gordura que começa a ter na parede das artérias e vai diminuindo o fluxo delas. Muito bem, fiz o meu check-up, está tudo bem comigo, eu não sinto nada, tá? E de repente, eu estou caminhando ou estou em casa, sinto uma dor no peito e vou procurar, eu estou infartado, tá? Isso é o quê? São fatores outros que fazem com que essa placa, né, se rompa, essa placa de gordura se rompa, obstrua, se forme-se um coágulo agudamente ali e obstrua essa circulação, né? E diminua o fluxo ou interrompa o fluxo para as partes mais distais do músculo, é aí que a gente tem, então, a doença aguda, o infarto agudo ou o AVC, né? Então, para isso, a gente tem que ter em mente o quê? A medicina vem evoluindo, os exames complementares vêm evoluindo e a gente consegue hoje muito bem avaliar quais são os pacientes que têm os fatores de risco. O investimento em prevenção primária, sem dúvida alguma, tá? A gente tem que prevenir o quê? Os pacientes que estão sob risco. E a gente tem que tratar o quê? Os pacientes que já têm a doença manifesta. Tá? Então, é por isso que a gente encontra pacientes que não sentem absolutamente nada. Tá? Jovens até, muitas vezes, tá? Mas que podem ter. E aí acaba, conceitualmente, entrando ali no mesmo balaio, eu diria, né? De informações. Teve uma morte súbita, isso foi um infarto. E, geralmente, pode ser que seja. Mas a gente sabe que existe a possibilidade também de ser uma doença, por exemplo, uma cardiopatia genética. Entendi. Doutor, o senhor citou aí o caso do Serginho, né? E depois que foi descoberto o problema dele, que ele realmente não sabia, diversos outros jogadores começaram a descobrir. Por exemplo, Fabrício Carvalho aqui de Andradina, né? Que ficou um tempo parado por questões similares. Dito isso, quais os principais... O que os pacientes mais se surpreendem, né, quando vão ao cardiologista? Falam, tô com um incômodo aqui, vou até o cardiologista. Qual que é a surpresa maior deles, assim, quando descobrem alguma doença? É mais essa questão genética? É o cuidado da vida dele que não tá legal? Falta de exercício? O que mais mexe com um paciente numa hora dessa? Eu acredito que o que mais realmente impacte ali é o momento do diagnóstico e o momento da notícia para esse paciente de que ele tem alguma cardiopatia, né? E aí volto a dizer, muitas vezes não se dá ênfase ou não se dá a devida importância para fatores de risco que vão ser responsáveis para a evolução da doença lá na frente, tá? Então, eu acho que receber uma notícia de que você tem uma doença, seja ela qual for, não é uma coisa agradável.
Sim. Mas que, a partir do momento que se tenha esse diagnóstico, é imperioso que se tenha também a entrega da solução para esse paciente. E aí acontece não, necessariamente necessita-se que aconteça uma mudança radical no estilo de vida desse paciente. Né? Sim, sem dúvida alguma, né? Por exemplo, vamos falar lá de novo, então, das cardiopatias hereditárias, das genéticas, né? Como a cardiomiopatia hipertrófica. Muitas vezes, dependendo do grau de obstrução que esse paciente tem na saída ali da ejeção de sangue do ventrículo esquerdo, ele precisa ser, por exemplo, desqualificado em relação à ascensão da sua atividade física. Se ele é um atleta, muitas vezes, de ponta, ele precisa reduzir a sua atividade física. Muitas vezes existe a contraindicação absoluta para que esse paciente vá fazer uma atividade física. Se o risco dele é grande, ele já teve, de repente, uma parada cardíaca revertida, ou ele já tem alguns sinais ali que indiquem alto risco para morte súbita, esse paciente, por exemplo, ele precisa de um CDI, que a gente chama de cardiodesfibrilador implantável, que no momento da arritmia, esse dispositivo, que é como se fosse a estrutura de um marca-passo, ele reconhece a arritmia e dá o choque, a desfibrilação nesse paciente interna. E isso a gente vê que, por todos os estudos, salva vidas. Então é importante os filhos que de repente tiveram pai ou mãe que tiveram algum problema cardiológico ou infartaram, ou até mesmo ligado a um caso de AVC, eles precisam estar ligados o que foi a motivação dessa morte, o que aconteceu, porque também eles podem, em um futuro próximo, serem acometidos. Precisam estar com a prevenção em dia, é isso? Sem dúvida alguma. Se compararmos um paciente que não tem nenhum fator de risco familiar, né, ou nenhum fator de risco, e compararmos um paciente que tem uma história familiar ali, que seria parentes de primeiro grau, como pais, o pai, a mãe, irmãos, né, filhos que possam ter, esse paciente já é um paciente de maior risco em relação ao grupo que não tenha a história familiar. Então, é um paciente que, assim como a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, o sedentarismo, o tabagismo, o excesso de álcool, né, a obesidade, são fatores que precisam ser levados a sério, precisam ser levados em consideração na classificação de risco desses pacientes. Então, se você tem hoje um desses fatores de risco, considere-se totalmente elegível para uma avaliação cardiológica. Quando a gente fala de câncer, por exemplo, a gente fala que assim, no passado não se morria tanto de câncer como se morre nos dias de hoje. Aí vem uma série de questionamentos envolvendo a indústria alimentícia, dentre outras coisas que se consome, a correria, a falta de sono, blá, 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 que explica. Quando a gente fala do coração, pela literatura da medicina, doutor, a gente pegar décadas passadas, se morria tanto com doenças do coração que levavam as pessoas a óbito, como nos dias de hoje, ou não era tanto também lá atrás como é em pleno 2025? Hoje a gente, vamos fazer um panorama, né? A gente está hoje, quando avaliamos a pirâmide etária da população brasileira, da população mundial, a gente vê que está ocorrendo uma inversão dessa pirâmide, né? Há 20 anos, 30 anos atrás, a pirâmide tinha sua base muito alargada, ou seja, os jovens eram muito mais, né? Mas a população começou a envelhecer mais, né? A morrer mais tardiamente. Então, inverteu-se um pouco dessa pirâmide e a gente começa hoje a enxergar muitas doenças, e aí entra tudo na mesma composição dos dados, que são as mortes cardiovasculares. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que ter. A doença cardiovascular, automaticamente, pelo tempo de exposição aos fatores de risco, elas vão acometer mais os pacientes mais velhos. Tá certo? É o que se espera. Embora hoje a gente já venha, por pós-pandemia, por alimentação, por uso indiscriminado de anabolizantes, por falta de atividade física, pela correria. Entra nessa conta aqui, então, porque o energético aí é o excesso da cafeína, né? A gente vê a formação de muitos pacientes formando arritmias cardíacas, né? Muitas vezes até potencialmente graves,
depois do uso de energético. E então essa população, a gente vê uma população que está envelhecendo, os diagnósticos que estão sendo cada vez mais feitos, né? E hoje a gente consegue, comparando com décadas passadas, a gente consegue fechar diagnósticos, né? Que antes, o paciente morreu, não se sabia do que muitas vezes, né? Causa indeterminada de morte. E hoje a gente consegue muito bem fechar muitos desses diagnósticos, então pode contribuir também um pouquinho aí na ascensão desses dados. Mas uma coisa é certa, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Doutor, a ansiedade, né? Tem muita gente que questiona, que tem ali uma dúvida em relação aos sintomas de dores no peito causados pela ansiedade, né? E a questão também das dores no peito causada pela questão eu não diria nem dor no peito, porque dor no peito já é sinal de infarto, ou não? Qual que é a diferença? Como que a gente faz para diferenciar uma dor comum, uma coisa mais ansiedade? Quando a gente vai falar, então, abrir um escopo, né, de causas de dor torácica, a gente sabe que a primeira das causas, lógico, que nos preocupam muito mais são as causas cardíacas, cardiovasculares, né? Dentro das causas cardiovasculares, a gente tem duas partes também. Abre-se uma chave com duas colunas. A primeira são as doenças relacionadas, então, com a aterosclerose, que é a angina, né? O infarto, tá certo? Que são causas importantes e que podem levar o indivíduo à morte. A segunda parte entra como valvopatias, que são doenças das válvulas cardíacas, cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, essa doença que leva também à morte súbita, tá? Uma pericardite, que pode ser uma inflamação do pericárdio, uma coisa que hoje a gente tem diagnósticos muito incidentes realmente de pericardite, tá? Muito mais do que antigamente, depois desse quadro da pandemia, dessa ascensão de todas essas doenças respiratórias virais, né? Então são essas as outras causas. E a gente vai para as causas não cardiovasculares, não cardíacas, né? Então, entraria, por exemplo, uma doença do refluxo gastroesofágico, uma gastrite, que a gente chama de síndrome de Tietz, que é uma costocondrite, que é uma inflamação, tá? Passando ali por doenças também vasculares, como aneurisma ou dissecção aguda de aorta, pneumotórax, tromboembolismo pulmonar, e até que a gente chega, depois de excluídas todas as causas potencialmente graves, a gente chega, por exemplo, nas causas psicoemocionais. Então, eu diria hoje que as causas psicoemocionais, elas podem ser tanto causa, né, das doenças, então uma das causas da dor torácica, como realmente um fator que determina a agudização dessa doença pré-existente. E levaria, então, ela pode ser a causa da dor, mas ela pode ser um fator predisponente para o rompimento, por exemplo, daquela placa que estava ali estável muito bem. De repente temos, né, não é incomum, né? Olha, o paciente recebeu uma notícia tal e teve um infarto. Tá? Por quê? Porque ele teve uma liberação grande de adrenalina, faz vasoconstrição, aumenta a pressão arterial e faz com que muitas vezes esse fluxo de sangue rompa essa placa ali dentro da coronária e ele seja acometido, então, por um infarto. Doutor, o que te motiva todos os dias a acordar e saber que vai ter mais um dia de atendimento, onde dezenas de pessoas vão estar ali levando os seus problemas, os seus questionamentos, os seus exames, para que seja feita uma avaliação e seja indicado um tratamento para essa pessoa? Eu acho que o principal motivo seria assim, né? Fazer logo um jargão, seria o amor à profissão. Eu gosto do que eu faço. Eu faço com prazer o meu trabalho. Acho que tento levar o dia sempre numa boa, né? Lógico, a gente carrega muito o problema, né, das pessoas. Saio muitas vezes ali do consultório, chego em casa, vou sentar para estudar no meu dia a dia, ou vou debruçar em cima de um caso específico, mas sem dúvida alguma, a maior motivação está na ajuda ao próximo. Na ajuda ao paciente que me procura
para que possa, né, resolver um problema de saúde. E que na maioria das vezes com solução positiva, né? Exato. Ainda bem, graças a Deus, né? A gente tem tido bons resultados aí no nosso trabalho. Hoje, lógico, com a ajuda toda de tecnologias, de exames de ponta, a gente consegue hoje melhorar muito os resultados. 7h51, doutor Ulisses Calandrin, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Um papo muito legal falando a respeito da saúde do nosso coração. A prevenção, né? É algo fundamental. Os brasileiros hoje estão tendo uma faixa etária mais elevada por conta disso. Muitas pessoas estão se ligando, estão se cuidando, estão conseguindo chegar lá na frente, né? Então isso é legal. Tanto que o impacto para um futuro próximo no INSS é alarmante, né? Porque vai quebrar, porque não tem criança suficiente para trabalhar pelos mais idosos. A notícia é boa e ruim. Estamos morrendo mais tarde. Mas infelizmente, né, no futuro ninguém sabe como é que vai ser o pagamento da galera. Mas é outra história. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Ferian, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Igor. Obrigado, vocês ouvintes, né? Sempre fico aí lisonjeado com o convite e sempre à disposição.